Olá, queridos alunos, eu sou o professor Regiop de Lacerda, disciplina de Geografia do nosso Humanas em Foco. Vamos agora para o nosso quarto encontro, né? E na aula passada a gente falou sobre as questões das migrações internacionais. Então a aula de hoje será sobre migrações internas, precisamente as migrações do Brasil, ok? Então vejamos, a migração, como a gente viu na aula passada, consiste no fato de que há sempre uma mobilidade populacional sobre o espaço. Existem migrações que têm diversas motivações, desde os deslocados, refugiados, fugas de cérebro, migrações por questões religiosas, e a gente viu que a mais importante delas, em termos de mobilidade populacional, atualmente são as migrações causadas por questões econômicas. Dessa maneira, os migrantes sempre costumam sair das áreas que são menos desenvolvidas para as áreas mais desenvolvidas, obviamente em busca de melhores condições de vida, salário, renda, desenvolvimento socioeconômico de uma forma geral. No interior dos espaços ou no interior dos países não é diferente. Os principais tipos de imigração estão associados também às questões econômicas. E vale a mesma regra, vai existir uma área de repulsão e uma área de atração. Na aula de hoje a gente vai ver os três principais tipos de migrações internas e os fluxos migratórios internos do Brasil. Ok? Então vamos lá para a questão conceitual. Existe um tipo de migração interna que talvez seja a mais importante forma de mobilidade populacional do Brasil do século XX. Talvez não, certamente a mais importante forma de mobilidade populacional. É a migração chamada de êxodo rural. E essa é mais antiga do que caminhar para frente. Todo mundo já ouviu falar em êxodo rural. Ocorre êxodo rural quando há a fuga em massa ou a saída em massa da população do campo em direção ao meio urbano. Agora, mais importante do que você memorizar o conceito é analisar as causas e as consequências desse movimento. Então, o primeiro ponto a ser considerado é a causa principal do êxodo rural. Por que que ocorre êxodo rural ou porque ocorreu um êxodo rural muito forte no Brasil, sobretudo e principalmente a partir dos anos 30, né? Se é a partir dos anos 30, é a partir da era Vargas. O que é que Vargas vai fazer no Brasil? Transformar ou tentar transformar a economia brasileira de agroexportadora para urbana industrial. Então é óbvio que você vai associar o fenômeno e o processo do êxodo rural ao processo e ao fenômeno da industrialização. As atividades industriais vão se desenvolver principalmente no meio urbano, vão demandar uma grande quantidade de mão de obra e vai, por sua vez, fazer com que a cidade exerça uma forte atração sobre a população rural. Então, o primeiro ponto a ser considerado é o fator de atração. O que é que vai levar à urbanização? O processo de industrialização, que no Brasil é tardio e, por conta disso, o êxodo rural só vai ocorrer de fato, de forma mais intensa, a partir dos anos de 1930. Agora, o fator de repulsão deve também ser levado em consideração. É tão importante quanto. Ao mesmo passo que a indústria e as cidades atraíam a população rural, a estrutura fundiária do Brasil, pautada no latifúndio, né, na ausência dos proprietários de terra como trabalhadores rurais, levou a uma repulsão. Ora, se o trabalhador rural não tem um vínculo com a terra, um vínculo de propriedade, um vínculo de posse, ele vai ser muito mais facilmente atraído para a cidade do que aqueles que têm, obviamente, um vínculo de propriedade com a terra. Então, essa situação do Brasil de permanente manutenção do latifúndio ao longo dos séculos, isso a gente vê desde o período colonial, até os anos de 1930, foi um dos principais fatores de repulsão ou de expulsão da população do campo em direção à cidade. Principalmente, sobretudo, no Nordeste, né? Aqui ainda se mantém a estrutura de agricultura voltada para o plantation, ou seja, aquela agricultura pautada no tripé, monocultura, exportação e latifúndio.
Nunca houve um processo de efetiva reforma agrária no país. A terra, mesmo sendo considerado um bem de produção, deve cumprir o seu papel social. No Brasil ainda não existe isso, né? Guilherme falava para vocês nas aulas de atualidades sempre sobre o artigo 5º da Constituição, quando fala dos direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro. Qual é um dos nossos direitos fundamentais? O acesso à terra. Esse acesso à terra deve ser feito a partir de um efetivo programa de reforma agrária patrocinado pelo Estado. Sabe, então o que é que o Estado vai fazer? Vai tomar a terra de quem tem e distribuir para quem não tem? Não, isso não é reforma agrária, é expropriação, né? Um dos nossos direitos fundamentais vai ser o quê? A propriedade. O que é que diz o artigo 5º da Constituição? Todos são iguais perante a lei, garantido aos brasileiros natos e aos naturalizados o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Veja que a propriedade é direito sagrado, está no caput do artigo 5º, que é o artigo dos direitos e garantias fundamentais. Mas um dos seus incisos diz: a propriedade deve cumprir a função social. A função social da terra é diferente da função social da indústria, que ao pagar os seus vultuosos impostos, contribui para o desenvolvimento de todos. A terra não, ela tem algo a mais do que o simples pagamento de imposto. Tem algo a mais do que a simples tarifação, né? A terra deve ser um bem de uso de quem nela efetivamente trabalha. No Brasil isso é feito? Infelizmente não, muito menos nos anos 30. Então lembrando, para que você consiga fixar essa informação bem, principal fator de atração para as cidades, o processo de industrialização. Principal fator de repulsão da população do campo, a estrutura fundiária pautada no latifúndio, ou seja, nas grandes propriedades, muitas vezes improdutivas. Ok? Segundo papel de repulsão que vai ocorrer para que haja êxodo rural no Brasil, né? A busca de inserção na chamada economia moderna, no mundo moderno. A atração psicológica que a cidade acaba exercendo. E isso vai ser muito mais latente, principalmente a partir da popularização do rádio e, mais recentemente, da televisão. A propaganda que é feita a partir da cidade. Isso vai exercer uma influência muito forte no trabalhador e acaba levando com que ele saia do campo em direção à cidade. Você vai lembrar que nos anos 50, o Brasil passa por um processo de intensa modernização, em que tudo é novo. O cinema novo, a bossa nova, a nova capital, né? Mostrar o Brasil para o mundo moderno e tirar aquela ideia do Brasil ser um país agrário. Brasília cumpre muito bem esse papel. A arquitetura magnífica de Oscar Niemeyer mostra para o mundo uma cidade extremamente moderna, altamente pujante, né? Ultramoderna, futurista. E isso acaba exercendo um fascínio muito forte com a população rural do Brasil. Tá certo? Terceiro ponto que vai levar em consideração esses fatores de repulsão, né? A instabilidade empregatícia no campo, né? A partir dos anos 60, a lei trabalhista vai igualar o que é trabalhador rural e trabalhador urbano. E isso acaba repercutindo negativamente no campo, em que há um trabalho muito mais instável. As relações de produção e as relações trabalhistas no campo ainda obedecem regras pré-capitalistas ou anticapitalistas, como não pagamento em remuneração pecuniária, não pagamento de salário, é o caso do meieiro, é o caso do cuidador de gado, do vaqueiro que vai ganhar o seu pagamento como parte do rebanho. E esse trabalho que não tem nenhum tipo de regramento. O trabalho no campo não tem horário marcado, não tem carga horária definida, não tem descanso semanal, não existe no campo a ideia de férias remuneradas. E tudo isso era garantido para o trabalhador urbano. Férias, 13º salário, descanso maternidade, descanso paternidade, né? Fundo de garantia por tempo de serviço. Então esses direitos trabalhistas acabaram de certa forma também influenciando o trabalhador rural a migrar em direção ao campo. Então lembre-se bem,
êxodo rural, migração em massa da população do campo em direção à cidade. A cidade exercendo atração através do fascínio, da propaganda e da industrialização. E o campo expulsando através do latifúndio, através da questão trabalhista e, sobretudo, e principalmente, através desse próprio fascínio que a cidade acaba exercendo. Um segundo tipo de migração interna, que é muito recorrente também nas provas, principalmente nas questões do Enem, em que eles colocam textos de músicas, letras de músicas. Muitas fazem alusão a um tipo de migração chamado de transumância. O que seria a transumância, né? É a mesma coisa de migração sazonal, né? É aquela migração que ocorre de acordo com a estação do ano. Quando é que você tem transumância? Quando o mesmo migrante passa a habitar temporariamente várias partes do espaço ao longo do mesmo ano. É o que acontece comumente com o trabalhador do agreste que vai em direção à zona da mata trabalhar na colheita da cana. Ele trabalha na cana-de-açúcar de agosto, setembro até dezembro, janeiro e volta para o agreste. Entre dezembro e janeiro, ele prepara a terra, faz o plantio, colhe mais ou menos em junho, julho e vai novamente para a zona da mata em agosto, setembro. Ou seja, o mesmo trabalhador rural passa 6 meses na zona da mata, 6 meses no agreste. Isso vai ser uma migração de transumância. O que acontece no interior de São Paulo, com o pessoal que trabalha na produção e na colheita da cana-de-açúcar, da laranja, da batata e do café. Quando a colheita não é coincidente, o mesmo trabalhador pode operar, pode exercer o seu trabalho, a sua tarefa, em diversas áreas distintas. Essa migração é chamada de transumância ou migração sazonal. É aquela migração que ocorre a partir das estações do ano. O outro tipo de migração, o terceiro tipo de migração interna, que também é muito comum no Brasil e tem se acelerado nos últimos anos, é a migração que ocorre a partir dos chamados movimentos pendulares. O que seria um movimento pendular? É aquele movimento de vai e vem do trabalhador de uma cidade a outra, geralmente, não obrigatoriamente, mas geralmente, numa região metropolitana. O que é que você diz geralmente? Porque algumas regiões são regiões metropolitanas na prática e ainda não é no papel. A gente vai ver ainda nos conceitos sobre geografia urbana que a região metropolitana é uma derivação legal, ou seja, é algo que emana de uma lei. E mesmo se não existe a lei, pode ser que algumas cidades exerçam funções metropolitanas. E nessas áreas você vai verificar a ocorrência do chamado migração pendular ou a migração que ocorre entre cidades vizinhas num movimento de vai e vem. O que é que acontece ou o que é necessário para ter migração pendular? É necessário que tenha uma cidade que muitas vezes vai ser chamada de cidade dormitório, que é aquela cidade que fica próxima a uma cidade grande, a uma cidade maior, onde a oferta de empregos é bem maior. Essa cidade dormitório, como o próprio nome diz, vai ser o local apenas do trabalhador dormir. Mas a residência não é onde a pessoa dorme? É claro, se você dorme na rua, você mora na rua, você pode passar o dia em algum lugar. Mas dormiu na rua é morador de rua. Se você dorme numa cidade A, aquela cidade A é a sua área residencial. Mesmo funcionando apenas como cidade dormitório. Quando é no período da manhã, você vai em direção à cidade mais central, passa o dia desenvolvendo as suas atividades laborativas e à tarde regressa a essa cidade dormitório. Esse movimento de vai e vem é que vai caracterizar o movimento pendular, semelhante ao movimento do pêndulo do relógio. Ok? Onde é que isso vai acontecer? Nas regiões metropolitanas e que tem um caráter diário. Se você for pegar pelo conceito, eles vão dizer que a migração pendular é aquela migração que ocorre entre cidades diferentes, ou seja, municípios diferentes, que tem dois objetivos, o trabalho e o estudo, que é o que vai caracterizar o movimento diário. Esse movimento tem que ser diário, para que seja caracterizada essa migração pendular, e ocorrendo, sobretudo, entre cidades vizinhas. Como é que você vai ter a aceleração das migrações pendulares? Com o desenvolvimento das regiões metropolitanas. Quanto mais cidades ocorrerem numa determinada região metropolitana, mais intenso vai ser esse movimento. Você pode observar isso na região do Cariri, entre Crato, Juazeiro e Barbalha? Óbvio que sim. Mas vai verificar com muito mais intensidade entre Caucaia, Fortaleza, Maracanaú e Maranguape, entre São Paulo, Poá,
São Bernardo do Campo, Diadema, as cidades lá da Guarulhos, Bauru, as cidades da região metropolitana de São Paulo, tá certo? Então, as migrações pendulares são aquelas que ocorrem todos os dias com um movimento de vai e vem, do trabalhador do local de trabalho ao seu local de residência. A outra questão sobre migrações no Brasil é você observar as áreas e os fluxos migratórios. O Brasil sempre teve uma economia pautada em ciclos. O ciclo da cana-de-açúcar, anteriormente já havia tido o ciclo do pau-brasil, depois o ciclo da borracha, o ciclo do ouro, o ciclo do café, o processo de industrialização. Os fluxos migratórios também seguem mais ou menos a lógica desses ciclos, né? A lógica dos ciclos econômicos. É tanto que nós vamos ter aqui uma presença muito forte das migrações externas ocorridas de forma forçadas. Que migrações são essas? Dos escravos vindos para o Brasil para dar suporte à produção na época colonial. Depois nós vamos ter um fluxo maior de migrações externas, né? Através de quê? Do final da escravidão e as migrações principalmente de italianos, japoneses e alemães. Depois de um determinado período, principalmente depois do início da Era Vargas, vai haver uma restrição muito grande à entrada dos migrantes externos e vai ter um favorecimento aos fluxos migratórios internos. E aí as migrações que ocorrem no Brasil vão ser de caráter econômico. Sendo de caráter econômico, eles vão sair da onde? Da área de menor desenvolvimento em busca das áreas de maior desenvolvimento econômico. O primeiro grande fluxo migratório interno do Brasil, você vai observar na chamada Marcha da Borracha. A saída dos migrantes nordestinos em direção à região da Amazônia brasileira. No Amazonas, onde hoje é o estado do Acre, onde hoje é o estado de Rondônia, Roraima, e uma leva muito grande de nordestinos. Às vezes, por que é que todas as migrações brasileiras saem a partir do Nordeste? Porque aqui sempre foi, historicamente, a área de maior repulsão, a área de maior expulsão, por ser a área de menor desenvolvimento e crescimento econômico. Tranquilo? Segundo fluxo migratório do Brasil, você vai verificar onde? Esse da borracha, final do século XIX. No início do século XX, começam as grandes migrações em direção ao Sudeste. Nos anos 30, principalmente, até os anos 50, nesse período chamado de Era Vargas. Processo de industrialização, os migrantes saem do Nordeste em direção principalmente ao Rio de Janeiro e a São Paulo. Terceiro fluxo migratório, você vai ter uma corrente importante no período de Juscelino Kubitschek. Ele vai assumir o governo em 1955, começa a construção de Brasília em 1956 e tem que terminar até 1960. São os chamados 50 anos em 5 do governo Juscelino. O que é que ele vai precisar? De uma grande quantidade de mão de obra para tocar a empreitada da construção de Brasília. Quem é que vai para Brasília? Novamente, os nordestinos, né? Chamados carinhosamente lá de candangos, vão construir a nova capital. Então você tem um fluxo de imigração de nordestinos, primeiro para a Amazônia, depois para o São Paulo e Rio de Janeiro, depois para Brasília. Terminado esse fluxo para Brasília, construída e inaugurada a cidade, volta-se novamente o fluxo em direção a São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente São Paulo. É o período da chegada das novas indústrias nos anos 60, 70, isenção fiscal, a formação de um parque industrial muito mais pujante e que vai precisar de muito mais mão de obra. Perguntazinha que se gosta de colocar na prova: por que é que mesmo com a mão de obra desqualificada, havia ingresso de nordestinos, principalmente, na indústria paulista? Porque o modelo adotado no Brasil foi o modelo fordista. Praticamente não havia necessidade de mão de obra qualificada. Por isso que as pessoas, mesmo sem qualificação formal da mão de obra, saíam do campo diretamente para o trabalho na indústria. Tá certo? Então não havia tanto problema de desemprego. Pelo contrário, havia oferta de emprego. E era justamente isso que acabava atraindo essa população em direção aos grandes centros urbanos. Ok? A partir dos anos 70, nós vamos ter um período de crise no Brasil, que vai ser considerada a crise do petróleo. E a década de 80 vai entrar para a história como a década perdida. Nesse período, os fluxos migratórios se tornam menos intensos em direção a um só ponto. E, na verdade, nós vamos ter outras áreas onde esses migrantes irão encontrar ou irão preferir migrar. É o caso, principalmente, da região centro-oeste do Brasil. Vai começar um processo de ocupação da região de Cuiabá, da região de Campo Grande, da região de Tocantins, da região do Pará.
nas áreas lá dos projetos do Carajás e do Tapajós, principalmente. Então você passa a ter um movimento um pouco mais difuso, mas sempre ainda lembrando que o ponto de saída é o Nordeste. A partir de agora, mais recentemente, o censo de 2000 mostrou isso e o censo de 2010 confirmou, nós vamos ter um processo de imigração muito intenso em direção à expansão das fronteiras agrícolas. Você vai, professor, para onde é que vai essa expansão das fronteiras agrícolas? Em direção ao centro-oeste e em direção à região norte do Brasil. E esse pessoal vai principalmente trabalhar onde? Na cultura da soja e na produção da pecuária bovina de forma extensiva. Então, se cair lá na prova perguntando quais as regiões do Brasil hoje que mais recebem imigrantes, você vai marcar sem medo de errar a região centro-oeste e região norte, ou a região da Amazônia brasileira. 3 questões do Enem de 2013 tinham a resposta com a mesma expressão: a região da expansão das fronteiras agrícolas. Essas são as áreas mais importantes onde recebem o maior fluxo populacional. Outra migração que você não pode esquecer é a chamada migração de retorno, que é aquela migração que ocorre quando o migrante volta ao seu ponto de origem, né? Luiz Gonzaga disse que o sertanejo saía do Nordeste com arrependimento na garupa. E isso você vai poder observar nas chamadas migrações de retorno. Quando, ao perceber um mínimo de melhoria das condições socioeconômicas no Nordeste e o aumento das dificuldades na região Sudeste, o migrante passa a voltar, a vir morar novamente no seu local de origem. Isso é muito corrente hoje, é um fluxo migratório importante, não é apenas um quadrozinho lá do programa do Gugu, lá do De Volta para Minha Terra. Na verdade, é um fluxo. O que é que você vai ter? Durante o governo Lula, principalmente, nós tivemos um crescimento econômico do Nordeste maior do que o crescimento econômico da média nacional. E olha que teve período de crescimento econômico de 7% ao ano, 7,6% ao ano, como aconteceu em 2010. E esse crescimento maior no Nordeste acabou atraindo mais ainda a população. O outro detalhe, para a gente fechar as questões das migrações internas, é você lembrar que, atualmente, há um fluxo migratório novo, muito importante, né, que são as chamadas migrações intra-regionais. O que são migrações intra-regionais? Os migrantes acabam escolhendo como ponto de partida e ponto de origem a própria região. E nisso você vai ter um crescimento maior das cidades de porte médio do que aquelas cidades de porte grande, né? As cidades médias no Brasil acabam crescendo mais do que as grandes metrópoles. Principalmente por quê? Por causa das migrações intra-regionais. São migrações que ocorrem, por exemplo, dentro do próprio Nordeste, né? O migrante de Arco Verde, em vez de ir embora para São Paulo, vai morar no Recife. Ou de Bodocó, ao invés de ir para São Paulo, agora ele escolhe Petrolina. O de Altaneira, ao invés de ir para São Paulo, ele escolhe morar no Juazeiro do Norte. Então você passa a ter um fluxo interno muito maior e isso vai repercutir num crescimento maior das chamadas cidades de porte médio. Ok? Boa aula, bons estudos, baixe o TD lá para a resolução das questões. Um abraço a todos e até outra oportunidade.